Olá, pessoal! Olá, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Estamos aqui hoje para apresentar o calendário do mês de agosto. Lembra? Nós falamos que iríamos voltar e aqui estamos. Então, para quem é novo e está assistindo esse vídeo nosso pela primeira vez, eu sou a Thaís, professora de Física do MAC Física. E eu sou a Conceição, pode me chamar de Com, professora de Matemática e Química no MAC Física. E nós estamos juntas aqui sem máscara, porque essa é a minha mãe e nós estamos juntas nesse confinamento, tá? Por isso que podemos estar aqui uma pertinho da outra. Bom, então quero só trocar algumas palavras com vocês antes da gente ir para o nosso calendário, tá? No mês passado, a gente ainda não tinha as datas certas dos vestibulares, né? Nós estamos pensando em todos eles e anteriormente o calendário iniciava no início de novembro, já eram as provas, né? Antes de tudo isso mudar. Agora a gente já sabe que os vestibulares ocorrerão todos em janeiro, né? As primeiras fases, o Enem será no mês de janeiro. Então a gente já conseguiu fazer o calendário desse mês com mais tranquilidade, porque a gente já tem uma data, né? No mês de agosto, a gente pesou um pouco mais, correu um pouquinho o passo, porque a gente ainda não tinha essa definição. Então, esse mês está um pouco mais leve, né? Um pouco. E aí, o que a gente queria deixar de recado é que, assim, aquela pessoa que não começou em julho, né? Ela pode começar agora? Pode. A nossa sugestão é que, ao longo dessas 4 semanas do mês de agosto, as 4 semanas do mês de julho sejam inseridas, certo? E também nós podemos pensar assim, que nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para estudar. São 5 meses. E nesses 5 meses, vocês aos poucos conseguem ir redistribuindo essas 4 semanas do mês de julho, certo? Nós temos um tempo um pouco maior. Então, a nossa sugestão é essa. Tentem ajustar ao mês de agosto, colocando essas 4 semanas. Falou assim, não tá dando tempo? Então vamos tentar colocar 2 semanas de julho em agosto, né? Outras 2 semanas de julho em setembro. E assim vocês vão sentindo, tá? Se tiverem sugestões, dúvidas e quiserem conversar com a gente para falar individualmente qual que é a sua questão, não tô conseguindo encaixar isso, encaixar aquilo, escreva nos comentários e a gente vai ter prazer em responder vocês, tá? Pessoal, vejam bem, quem chegar agora e nos ouvir e disser assim, bom, eu tô chegando atrasada, não dá mais tempo. Não. Dá tempo sim. Olha o tempo que temos ainda, 5 meses, não é? Então, dá para você cumprir o mês de agosto e redistribuir o mês de julho. Pense, por exemplo, em redistribuir o mês de julho 1 semana em cada um dos meses que seguem, tá? Sempre dá tempo quando a gente quer, sempre quando a gente tem foco, tá? Corram atrás, nós estamos aqui para isso. Então, vejam bem, qualquer dúvida, se quiserem fazer uma programaçãozinha e mandar para a gente, dizendo se assim está bem, nós estamos aqui à disposição. Vamos ao mês de agosto? Bom, então vamos seguir o mesmo esquema do mês passado, né? Olha só, nós dividimos em semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Para as 3 disciplinas de exatas, né? Então, na semana 1, nós sempre colocamos aqui, gente, de segunda a domingo. Porque nós estamos em casa, cada um sabe os melhores dias para se organizar, para estudar, né? Então, nós podemos distribuir esses conteúdos entre os 7 dias da semana, conforme for mais fácil para vocês, né? Sabendo também que vocês precisam estudar as outras disciplinas, o português, a biologia, a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, bastante coisa. Então, temos os 7 dias para esse estudo, tá? Na semana 1, na matemática, a gente colocou números complexos, forma algébrica e trigonométrica. Na química, reações inorgânicas e estequiometria 1, como vai explicar o que é o 1 e o que é o 2. E na física, a cinemática vetorial e a composição de movimento.
Pessoal, na matemática, números complexos. Então, tem a primeira parte de números complexos que se trabalha com a forma algébrica do número, soma, subtração, multiplicação, divisão, conjugado, tá? Estudem tudo isso com bastante detalhe. Aí vem a forma trigonométrica, que estuda de novo as operações, potenciação, radiciação, mas tudo na forma trigonométrica. Se você está chegando agora e não estudou trigonometria, então deixa essa segunda parte para estudar depois da trigonometria. Se você cumpriu o mês de julho, bacana, estudou toda a trigonometria, porque o que eu preciso da trigonometria? Eu preciso das funções básicas trigonométricas, principalmente seno e cosseno. Então, se você já estudou isso, aí dá para fazer um estudo excelente da forma trigonométrica. Números complexos, o que cai mais? O que cai mais é a forma algébrica. Porém, tudo que cai menos faz a diferença, né? Então, temos que estudar também, correto? E dentro da química, reações inorgânicas é um estudo relativamente rápido, né? Porque nós só temos 4 tipos de reações inorgânicas. Por isso que eu acrescentei aqui a estequiometria, que eu chamei de estequiometria 1. É a parte básica da estequiometria. A estequiometria em quantidades estequiometricamente corretas, sem excesso, sem pureza, sem rendimento. São os problemas mais básicos da estequiometria. Existem até alguns livros que dividem desta forma também. Estequiometria 1 e estequiometria 2, ok? Gente, na física, essa aqui é a parte final da cinemática, tá? Então, na primeira parte, cinemática vetorial, nós vamos estudar, então, vetores aplicados na cinemática. Para isso, nós colocamos até aqui uma revisão de vetores. Então, intensidade, direção e sentido, como somar quando estão na mesma direção, quando tem sentidos iguais, sentidos opostos, tá? Teorema de Pitágoras nós vamos ter que aplicar aqui e depois aplicar tudo isso na cinemática. Então, aqui vai envolver movimento uniformemente variado, vai envolver movimento uniforme. Então, vamos dar uma revisada lá também no primeiro mês, que vai envolver isso daqui. E na composição de movimento, também, aqui nós vamos ter que usar teorema de Pitágoras, aqui nós vamos poder trabalhar um pouco de movimento circular, tá? Com os vetores que estão envolvidos. Então, para a gente poder estar bem nessa parte vetorial, nós temos que ter uma boa noção de todos os movimentos na cinemática. Movimento uniforme, uniformemente variado, movimento circular, os lançamentos, lançamento oblíquo, o lançamento horizontal, os movimentos verticais, tá? Eles todos podem ser trabalhados com vetores. Então, estejam por dentro desses todos os movimentos, para que a gente possa envolver os vetores neles também, certo? Na segunda semana, temos na matemática polinômios, na química a estequiometria 2, excesso, pureza e rendimento, e na física a termometria e dilatação. Polinômios. Vamos lembrar. Vocês tiveram uma base de polinômios entre 7º e 8º ano do ensino fundamental. Uma base bem pequenininha, aprendendo a fazer soma, subtração, divisão, multiplicação. Agora, no ensino médio, isso foi ampliado. Então, tem que dar uma revisada naquele básico e, principalmente, no ensino médio, o que eu tenho que prestar muito atenção e trabalhar muito com exercícios que envolvem raízes, forma fatorada de um polinômio e o teorema do resto. O teorema do resto é, assim, o auge de todo o polinômio, tá? E dispositivo de Briot-Ruffini, que também é muito importante saber trabalhar com ele, ok? Em termos de química, aqui nós vamos completar a estequiometria. Então, vamos trabalhar com exercícios de estequiometria que apresentam excesso de reagente, pureza de reagentes e o rendimento da reação, tá? Então, muitos exercícios a respeito desses assuntos ajudam a gente a ganhar traquejo no assunto, ok? E aí, em física,
Nas semanas 2, 3 e 4, nós vamos estudar assuntos que são diferentes, independentes do que a gente veio estudando no primeiro mês e até a semana 1. Olha, termometria, vamos começar. Então, é independente. Se você quiser caminhar com essa parte e paralelamente com a cinemática, né? Conforme a gente falou nesses meses, funciona bem, tá? Na semana 2, a termometria, então a gente começa as unidades de medida de temperatura, a conversão entre elas, graus Celsius, Fahrenheit, tá? Kelvin, as transformações todas, como fazer as formulinhas para transformação e dilatação, cai, né? Então, dilatação linear, superficial e volumétrica. Aqui é relativamente simples, mas a gente tem que saber lidar com os exercícios que eles sabem colocar algumas pegadinhas especiais aí para nós, tá? Então, isso daqui com carinho, com cuidado, que é bastante importante. Na terceira semana, então de 17 a 23 de agosto, na matemática, equações algébricas ou polinomiais, química, dispersão, solução e diluição, e na física, calorimetria, capacidade térmica, calor sensível, calor latente, equilíbrio térmico. Gente, equações algébricas é a segunda parte que complementa polinômios, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar os polinômios, igualar a zero, vai se transformar numa equação, e aí o nosso principal objetivo é resolver essa equação, ou seja, resolver essa equação é achar as raízes. Aqui tem vários teoremas, tem o teorema das raízes complexas, teorema das raízes racionais. Então, prestem atenção nesses teoremas que são muito cobrados e outra coisa extremamente importante, relações de Girard, tá? Equações algébricas podem ser aplicadas em exercícios interdisciplinares, exercícios que envolvem, por exemplo, eletricidade. Então, fiquem atentos também a isso e façam exercícios que possam estar fazendo esse envolvimento. Agora, na química, entraremos no capítulo que se chama dispersão. Dentro da dispersão, nós temos 3 casos, mas o que nos interessa na química é o caso solução. Então, deem uma olhada no que é dispersão, que todo livro de química traz uma noção da dispersão e dos 3 tipos, né? A suspensão, dispersão coloidal e solução. Só que aí nós vamos nos ater à solução, tá? Então, aprender todas as concentrações de solução e nessa semana apenas a diluição. O que é diluir? Diluir uma solução é acrescentar solvente. Então, você vai aprender a trabalhar com isso e verificar quais são as alterações que acontecem nas concentrações. Certo? Gente, aí na física entra uma parte tão bonitinha, né? A maioria do pessoal gosta de calorimetria. Ó, então nós vamos estudar capacidade térmica, depois calor sensível e latente. Então, quando a temperatura muda, quando a temperatura não muda. Os gráficos, lembra? Quando ocorre a fusão, depois a temperatura aumenta, depois acontece a evaporação, aí a temperatura aumenta novamente. Aqueles exercícios lindos. E no final, equilíbrio térmico. Aqui nós temos que estar bem craque nessa parte anterior. Lembra quando a gente mistura as substâncias? Eu tenho uma xicarazinha de café e aí eu vou colocar um pouquinho de café a uma outra temperatura. Qual vai ser a temperatura final? Ou a gente sabe a temperatura final e precisa descobrir qual vai ser a fase de cada substância, tá? Então esses exercícios são bem especiais, tem que chegar lá, tá? Já na semana 4, de 24 a 30 de agosto, na matemática, geometria plana. Na química, mistura de soluções, propriedades coligativas e na física, a termodinâmica, que eu amo. Na matemática, escreve geometria plana. Você vai pensar, nossa, ela quer que eu estudo tudo de geometria plana? Não.
Eu quero a primeira parte. Eu quero que você estude ângulos. Eu quero que você estude o triângulo, classificação quanto a lados, quanto a ângulos, semelhança de triângulos, teorema de Tales, retas paralelas cortadas por transversais e tenha noção dos quadriláteros, os principais quadriláteros: quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio, tá? As propriedades desses quadriláteros. Não precisam ainda se preocupar com área, tá? Perímetro. Primeiro, a parte básica, para que a gente possa fundamentar bem a geometria plana e depois nos aprofundar. Em termos de química, mistura de soluções. Cuidado para não esquecer nada, tá, gente? Ó, dentro de mistura de soluções, nós temos mistura de soluções de mesmo soluto, mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si e mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si e, consequentemente, envolve estequiometria. Então, estudar todos os casos e as propriedades coligativas. Quais propriedades coligativas que você tem que estudar? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmometria, certo? Precisa estudar muito profundamente essas propriedades? Não. Você tem que saber os efeitos que elas causam e estudar onde que ela atua. Se é no soluto, se é no solvente, com que variações. É isso que vocês precisam saber. Gente, e na termodinâmica, nós temos que começar ali pelos conceitos, né? Então, o que é um sistema aberto, sistema fechado, o que cai muito? Os processos termodinâmicos. Então, lembra aqueles termos? Processo isotérmico, isobárico, isométrico, adiabático, como eles se representam no gráfico, lembra? E depois, na sequência, nós vamos estudar ciclo de Carnot. Tudo isso que eu falei para vocês, a gente já fez 2 aulas ao vivo aqui no canal. Então, a gente tem a live 3, que são os conceitos iniciais, tem alguns exercícios, lista, e tem a lista resolvida lá embaixo na descrição do vídeo. E a live 5 é a continuação, então a gente fala dos ciclos, ciclo de Carnot e exercícios, certo? Fiquem atentos que a gente vai postando essas aulas ao vivo toda quinta-feira. E a gente tá sempre trazendo assuntos ou que já vieram do calendário ou que ainda estão no mês corrente, tá? Então essas duas vocês já podem usar para termo. E assim a gente vai enriquecendo para auxiliá-los aí no estudo mensal. Para quem está chegando agora, nós temos no nosso canal uma live de ligações iônicas, que é assunto do mês de julho, logaritmo, PA e PG. Então, vão lá buscar e vocês vão ver que no canal tem mais algumas coisas bastante interessantes para que vocês possam enriquecer o seu estudo. Gente, vamos lá. Foco, força, determinação. Sigam o calendário, escrevam pra gente quando tiverem dificuldades, que a gente vai adorar saber. Isso mesmo, gente. Foco, força e fé. Vamos chegar lá. Beijos. Tá? E até o mês que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.